orações do homem que serve a Deus, ele ora ao Senhor, e o Senhor ouve. Sabe o que acontece quando você tem fidelidade com o Senhor e o inimigo está te confrontando, estão tentando derrubar o teu ministério? Sabe o que acontece? Você ora ao Senhor, e aqueles que estão te atacando, o Senhor mesmo cuida com eles. A espada do Senhor sai da boca do Senhor e consome os inimigos. Sabe por quê? Porque você é fiel a Deus. Cadê aqueles que são fiéis essa noite? Cadê os fiéis? São os fiéis. Só os fiéis, levante as mãos para cima. Só os fiéis, levante as mãos agora. Glória a Deus. Por 40 anos, aproximadamente, o profeta Oséias passa pelo ministério de fogo dentro da terra de Israel. Se divide em duas partes o livro de Oséias. No capítulo 1 ao 3, fala a história e a tragédia da vida pessoal do profeta Oséias. E através da tragédia da vida do profeta Oséias, o Senhor agora mostra para o povo de Israel o que ele estava querendo daquelas pessoas. Ele manda que o profeta Oséias agora pegue uma mulher impura, para então ali contrair-se matrimônio. Correto. E agora então Oséias não obstante a voz do Senhor, não endurece a sua serviço, então dá ele agora lugar à palavra do Senhor. Estamos vivendo no século 21, tem muitas pessoas que ouvem Deus falar, mas não dão mais ouvido à voz do Senhor. Tem pessoas que ouvem Deus falar, está entendendo o que Deus está falando, mas endurece o coração para não atender as ordens do Senhor. Mas essa noite aqui vai ser diferente. Aqui tem homem e mulher de Deus que estão agradecendo, estão ouvindo, estão obedecendo a voz do Senhor. Levante as mãos, levanta. O Senhor é Deus remanescente. O Senhor é Deus remanescente. É Deus remanescente nessa noite. Havia um sincronismo religioso dentro de Israel. Os profetas de Baal estavam adorando os seus deuses. E juntamente a nação de Israel, aquela que o Senhor havia separado, aquela que o Senhor havia lhe chamado de santa, estava agora se corrompendo, adulterando, se prostituindo com deuses de outra nação. E o Senhor então começa a anunciar o castigo. Mas agora eu olho para a Bíblia Sagrada e pergunto ao Senhor, por que o Senhor pega um homem que agora está dando ouvido à tua voz, para então poder fazer com que ele passe pelo Val de Jaboque, para mostrar para a humanidade aquilo que ele iria fazer para aquelas pessoas, caso eles não voltassem a buscar o Senhor. E o paralelo nas igrejas do dia de hoje é as pessoas que têm um compromisso fiel com o Senhor, as pessoas que buscam o Senhor, as pessoas que jejuam, que oram, que estão ali sempre aos pés do Senhor, buscando o Senhor, não importa a diversidade, porque o Senhor, Ele quer os verdadeiros adoradores, e verdadeiro adorador é aquele que adora em meio à diversidade. Verdadeiro adorador é aquele que em meio ao deserto ele está lá adorando e dizendo: só o Senhor é Deus, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Verdadeiro adorador é aquele que olha para a dispensa está vazia, mas ele olha para o céu e diz assim: eu sei que minha dispensa está vazia, mas ainda o meu Redentor vive, e por fim se colocará de pé sobre a nação. Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os verdadeiros adoradores dessa geração? A dispensa está vazia. Eu sei que é difícil adorar, mas a adoração daquele que estava passando por prova é diferente. Sabe por quê? Porque geralmente quando estamos na bonança, nos afastamos um pouco de Deus. Geralmente quando estamos em tranquilidade, nos afastamos um pouco do Senhor. Mas é bíblico, meu querido, quando vem a prova, o jeito é correr para os pés do Senhor. Nós estamos vivendo uns tempos em que as pessoas, quando elas têm desgraças na tua vida espiritual, na tua vida material, ou na tua vida conjugal, primeiro nome que vem na boca é o nome do Senhor. Aí eles vão logo buscar o Senhor. Mas aqueles verdadeiros adoradores não, seja na bonança, seja na falta, eles estão dizendo que só o Senhor é Deus. Seja na bonança, seja na falta, eles estão dizendo que o Senhor é o protetor. Seja na bonança, seja na falta, eles estão dizendo que o Senhor é fortaleza. Seja na bonança, seja na falta, eles estão dizendo que me alegro quando me chamam para ir à casa do Senhor. Cadê aqueles que
aplicação da tragédia da vida de Oséias agora é aplicada em cima do povo de Israel. E quando Oséias contrai núpcia com essa mulher chamada Gomer, primeiramente lhe vem um filho. Muitos de nós que temos nossos filhos, geralmente é uma escolha nossa ou da família, para que seja dado o nome a essa criança. O casal, quando está esperando um filho, eles entram em comunhão e ali discutem acerca do nome do filho ou da filha que irá agora sair daquele ventre. É certo isso? A família dá sempre um apoio, a família dá ali o seu parecer. Ah, mas eu quero José Francisco. Aí a avó diz assim, mas não, coloca Lucas, João Lucas. O avô está querendo colocar o nome de João Paulo, mas aí o pai e a mãe dizem assim, não, vamos colocar Paulo João, e assim vice-versa. Mas agora, quando o profeta Oséias tem seu primeiro filho, a ordem vem explicitamente do Senhor. Coloca o nome dele e diz Jezreel, porque o Senhor agora iria colocar em prática o plano que ele tinha para fazer com que o ser humano, a nação de Israel, voltasse para ele. Estava agora traçado o plano do Senhor para começar a mostrar para a humanidade, para o povo de Israel, que eles não deveriam adorar, não deveriam prostrar-se diante de outro Deus, não fosse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus que está aqui nessa noite, passeando entre os castiçais de ouro. O mesmo Deus que está aqui nessa noite, passeando no meio da igreja. Se você pode sentir Deus, levante as mãos e adore. Se você está sentindo o toque dele, levante as suas mãos e adore. Se você sente o toque do Espírito Santo de Deus, erga as suas mãos e passe que é um brado de vitória para todo que assiste o toque aqui, existe uma igreja lavada, remida e modificada pelo Senhor. Coloca Jezreel. Mas por que Jezreel? Porque agora iria começar uma punição dentro de Israel, por causa da matança de Jeú sobre a descendência de Acabe. O Senhor agora promete punir o povo de Israel. Ora, mas Jeú agiu conforme a palavra do Senhor. Na verdade, Jeú agiu por interesses próprios. O Senhor quer que você ouve a palavra dele e dê seguimento à palavra dele, mas não pode ser para a sua qualificação, não pode ser para a sua exaltação. Quando o Senhor lhe aplica uma palavra e você aceita, tem que ser para a honra e para a glória dele, tem que ser para a honra e para o louvor dele, tem que ser para a adoração dele. Tudo é para ele, por ele, para ele, por ele foi todas as coisas feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. Então toda a honra, toda a glória seja dada a Deus nessa noite. E se você é um adorador verdadeiramente, levante suas mãos e comece a adorar, comece a adorar o nome santo do Senhor, porque ele está passando nessa noite. E diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher que estava com 12 anos de fluxo de sangue, ela sabia que Jesus estava passando, e ela disse assim, hoje é minha oportunidade. Talvez seja a tua oportunidade nessa noite de tocar no Senhor, talvez seja a tua oportunidade de tocar nas obras das vestes do Senhor. Há quanto tempo você não toca no Senhor? Há quanto tempo você está afastado do Senhor? Há quanto tempo você não consegue tocar, sentir o Espírito Santo de Deus te tocar? Mas essa noite é noite de vitória para a tua vida. Comece a sentir, comece. Levante as mãos para adorar o nome santo de Jesus. Ele está passando aí, ele está passando. Toca nas obras de Jesus essa noite. Toca adolescente, toca jovem, toca irmãos, toca nas obras, toca obreiro, toca nas obras. E você não precisa reclinar não. Eu sei que você tem união, fidelidade com o Senhor para colocar o teu rosto nos seios dele, mas essa noite toca nas obras das vestes do Senhor. E você que está me ouvindo nessa noite, toca nas obras das vestes do Senhor, que você vai ser curado em nome.